Boa noite, gente. Vamos ter aula agora de macroeconomia, segunda parte, onde a gente vai falar hoje sobre três tópicos: o setor público da economia, o setor externo da economia e a teoria do crescimento e desenvolvimento econômico. O que a gente vai começar a falar? Em aulas passadas, a gente falou do PIB, da composição do PIB. O PIB é composto por. O PIB, que a gente conhece em qualquer país, é composto por o consumo das famílias, mais o investimento das empresas, mais os gastos do governo, que é o saldo, depois eu vou explicar a vocês, e o saldo da balança de pagamento, que eu também vou explicar a vocês. Então é a composição do PIB. Agora a gente vai falar, nesse momento, vai falar sobre uma da composição, que é o saldo do Estado, do governo. O governo ele tem a sua função dentro da economia. Então a gente vai começar falando da participação do Estado na atividade econômica. Depois a gente vai falar sobre as funções básicas do Estado, apesar com a parte do financiamento desse déficit público. Primeiramente, a gente tem que entender que o Estado ele tem participação na atividade econômica, antes mais, hoje menos, uma vez que no passado, acho que caiu a janela aqui, no passado o Estado ele tinha intervenção muito maior na economia, porque você não tinha uma estrutura de não participação do Estado, você tinha participação contínua do Estado. Deixa eu ver aqui. E hoje, com os governos mais liberais, ou neoliberais, como queiram, ela tem a participação cada vez mais efetiva, mesmo o Estado menor, a presença do Estado nas atividades econômicas. Ele é presente na composição da renda per capita do país, ele é na oferta de bens públicos, nas mudanças tecnológicas. Aí a gente tem um exemplo de mudança tecnológica, que o 5G está sendo negociado para poder mudar a base tecnológica do país. Mudança populacional, como você fazendo com uma maior inserção do controle do Estado em relação à educação, à saúde, a busca de você alcançar mais gente nesse processo de trato com o povo. Aí você tem alguns efeitos mais pontuais, com o efeito guerra, o efeito pandemia, e aí o Estado entra para ajudar, mudança da Previdência. Então você tem o Estado com participação efetiva na atividade econômica, porque ela vai ter um impacto dentro da economia. E essa participação do Estado, ela parte muito da situação em que cada governo, e eu estou falando de governo não de Estado, cada governo tem sua estrutura política. Política, eu não falo política partidária, eu não falo política ideológica, eu falo política de ações. Quando a gente fala política pública, a gente está falando de ações públicas para, várias coisas. E aí o Estado ele tem as suas ações, intervenções e participações. E aí o Estado em si, quando a gente fala de Estado, a gente está falando de um governo federal, um governo o governo do Estado maior, né? Não está falando de Estado Pernambuco, o Estado do Ceará, não. Ele está falando do Estado do Brasil. E cada Estado ele tem funções na economia, ou funções para com a economia. Basicamente, o Estado tem três funções: a alocativa, a distributiva e a estabilizadora. A função alocativa, o próprio nome diz, alocar, quer dizer, colocar de forma em algum lugar. O que quer dizer, qual é a função do Estado, a função alocativa? É a função de que o Estado tem de colocar os recursos que advêm dos impostos, tributos, nos melhores locais, nos locais corretos, e buscando, então, a eficiência. Então, colocar os recursos de forma ótima nos devidos lugares. Ou seja, você tem arrecadação, vai colocar
alocar recursos para a pasta da educação, para a pasta de saúde, para a pasta de segurança, enfim, para pastas, e aí colocar de forma ótima. A segunda função é a função distributiva. É pegar esses recursos que foram alocados e fazer a distribuição de forma equínime, equitativa, de forma justa. E aí essa é a função do Estado. Alocar os recursos de forma eficiente e de forma justa. Logo em seguida, tem a outra função do Estado, que é uma função mais mercadológica, uma função mais técnica, que é a função estabilizadora, que é a função que o Estado tem, que compete ao Estado, eliminar as imperfeições do mercado. Cabe ao Estado, por exemplo, eliminar ou minimizar ou fazer com que não ocorra monopólios, cartéis, distribuição injusta dessa renda. É papel do Estado. Quando uma dessas funções não é desempenhada ou não é bem desempenhada, você tem problema estrutural no Estado. E aí eu explico que as funções específicas, a função alocativa, associada ao fornecimento de bens e serviços, que advém desses recursos que são os tributos. A distributiva, como é a função distributiva? Ela é muito bem vista na tributação, ou na distribuição dos tributos do país, da nação. E aí você tem a tributação progressiva, que é uma forma justa de fazer essa distribuição. Progressiva é quem ganha mais, paga mais, quem ganha menos. Você tem o Bolsa Família, que é um subsídio para consumidor de baixa renda. Você tem hoje o abono emergencial de R$600, também é função do Estado, que é uma forma distributiva. Gastos públicos para os mais pobres, ou seja, ações. E aí você tem o Minha Casa Minha Vida, você tem várias ações que os governos têm que fazer. É o papel do Estado, função distributiva, ou seja, ajustar isso de forma equitativa, de forma justa. E a função estabilizadora, que é para o Estado tem que moldar essa discrepância que existe na economia. Ou seja, por um lado você pode perceber que o governo vai eliminar parte do mercado em excluir os consumidores, ou seja, tirar a livre escolha dos consumidores, aí você tem imperfeição no mercado, bem como você alterar o comportamento do nível de preço, você fazer com que, ou seja, os bens que têm pouca que são essenciais, que têm pouca variação, distribuir e estabilizar a economia. E aí o Estado, ele tem, dentro desse comportamento, dentro das suas funções, e a gente tem que entender que o Estado é um agente econômico. E ele tem objetivos, que é buscar o bem-estar social, e ele também fornece bens, para ele chamados bens públicos, que são esses bens que o Estado disponibiliza para a população. Esses bens públicos, ele tem características específicas. Por exemplo, bens públicos é um bem de uso coletivo. É um pré-requisito ele ser para todos, ele de uso coletivo. Mesmo que eu não use, mas eu tenho que ter acesso. Tá? A defesa nacional, aquele que passa da época de dengue, aquela coisa do. Ou seja, é de uso coletivo. Outras características mais pontuais são a gratuidade, você não paga efetivamente, indiretamente já fez um pagamento dele por imposto. Então, a gratuidade vem com isso. A não excludência, ou seja, é um bem público, ele não exclui quem é rico, quem é pobre, quem é estrangeiro, ele não exclui. O bem público, ele é não excludente. Um exemplo que você houver um acidente que o cara numa Ferrari na BR-232 perto de Vitória de Santo Antão, ele vai ser deslocado por João Murilo. Mas o cara tem um plano de saúde, o cara é dono do hospital. Primeiro vai para o hospital João Murilo, estabiliza e leva para lá. Ou seja, é um bem público, é uma função não excludente. E aí, recentemente, eu digo recentemente, a partir dos anos 90, foi inserido uma nova função do bem público, que é a externalidade.
Externalidade vem a ser o quê? Quando um agente econômico, consumidor, comprador, vendedor, Estado, ele oferece um bem para outro agente, sem que esse outro agente tenha pedido. Ele recebe. É como se fosse um presente. Só que esse presente ele tem impacto positivo e negativo. Vou dar os dois exemplos. Se você mora num lugar longínquo, distante, num sítio, e que sua condução deixa você na BR, e seus familiares vão lhe buscar porque o lugar é esquisito, você tem esse problema. O que acontece? Os pais vão lá, aconteceu, para beneficiar você, que foi da sua família que colocou essa iluminação, vai beneficiar todos os outros que ali fazem aquele percurso. O que aconteceu? Houve um presente, foi dado um bem, serviço, sem a pessoa pedir, mas que me beneficiou. Isso chama-se externalidade positiva. Existe a externalidade negativa. Por exemplo, uma indústria se instala no município e traz emprego, renda, crescimento econômico, maravilha. Só que ele produz resíduos químicos, por exemplo, e ele despeja no rio. A próxima cidade ao qual o rio recebe, vai receber esses dejetos, ou seja, essa poluição. E a cidade não pediu, recebeu esse presente negativo. O nome disso é externalidade negativa. Ou seja, o bem público tem como características, uma das características principais, não só a gratuidade, a não excludência, como a externalidade positiva. Então, o bem público ele precisa efetivamente trazer uma externalidade positiva, trazer benefícios. Você não pede a presença de uma praça, mas ela está lá e ela tem que trazer, além de ser um bem de uso coletivo, ele tem que trazer um benefício, uma externalidade positiva. Isso é a função do bem público na economia. E aí a gente está falando, quando a gente fala de Estado, a gente está falando de como é que ele arrecada esse recurso. Os recursos advêm de tributos, de impostos. Existem alguns impostos que a gente pode falar, que ele começa. Os impostos ele podem ser diretos e indiretos. Os diretos, eles incidem diretamente na renda. Então, o imposto direto seria o INSS, é direto na sua renda. O imposto de renda, ele incide sobre sua renda. Os indiretos, eles incidem pelo preço, ou seja, você paga de forma indireta. Chamam-se impostos indiretos. Existem alguns que são ad valorem, que tem um valor fixo, e que é adicionado valores fixos, e existem valores específicos, assim, aqueles que são fixados. Na estrutura tributária, existem alguns princípios tributários. Então, a estrutura ela é montada da seguinte: os tributos são da ordem progressiva, ou seja, ele cresce de acordo com a renda, ou decresce de acordo com a renda, e aí é uma forma mais justa do ponto de vista fiscal. Existe a regressiva, quanto maior a renda, menor a tributação, e ele é proporcional à renda, ou seja, impostos indiretos. Aqui que você vai comprando, você vai pagando, você tem alguns impostos. E existem aqueles neutros, que você, independente, mesmo imposto do rico ou do pobre, é o mesmo imposto, então ele é neutro. Ele não incide de forma progressiva ou regressiva, ele é simplesmente neutro. Se você quiser pagar mais imposto, você continua pagando imposto. Continuando, aí você tem o princípio da tributação. Quais são os princípios? Todo tributo, para a economia, isso é uma visão econômica. Vocês vão ver isso mais na frente, de forma mais detalhada, na disciplina chamada AF, que é a Atividade Financeira do Estado, e vão de direito tributário 1 e 2. Então, vocês vão ver especificamente isso. Mas na visão econômica, os tributos eles têm os princípios da neutralidade, equidade. Qual é a neutralidade? Quando o tributo não altera o preço relativo. Ele não interfere diretamente no preço do produto. E a equidade é aquele que a distribuição de maneira justa, o ônus entre os indivíduos pode ser dividida entre dois tipos. Então, a equidade significa, é um princípio que iguala todos os indivíduos. É uma maneira de você igualar a questão da renda.
Dentro desse princípio da equidade, você tem o princípio do benefício. Né? O princípio do benefício significa o seguinte: o indivíduo pagaria o tributo para igualar o preço do serviço recebido. Esse caso, a gente não vai entrar em detalhe, porque é muito pontual, e aí, se você olhar no material de apoio, você vai ver que existe todo um detalhamento do que é o princípio da equidade e o princípio do benefício, porque ele vem do princípio do benefício e o princípio do pagamento, da capacidade de pagamento. Não vamos entrar nesse detalhe, porque o princípio da equidade tem a ver com a igualdade de renda. Por exemplo, vamos pegar o imposto de renda, que é o exemplo mais claro disso. Quem recebe até um determinado valor, ele não paga imposto sobre a renda. Ele é isento disso aí. Quem paga acima disso é que vai pagar imposto. O que vai acontecer é que a tendência natural desse tipo de imposto é que ele busca a igualdade, que quem paga muito, quem ganha muito, paga muito. Esse é o princípio básico, um dos princípios básicos da tributação. Existem outros que não a gente. A partir do momento que você tem o Estado presente na atividade econômica, que tem suas funções muito bem definidas, e a gente discutiu a questão de tributo, a gente vai falar o seguinte: o Estado ele precisa arrecadar impostos, tributos, ele recebe. Então, o Estado recebe impostos para quê? Para fazer investimento em postos públicos. Gasto corrente, que é aquele emergencial, ou gastos do futuro. Mas o que conta hoje é que existe uma diferença entre o que arrecada e o que gasta. Quando essa diferença ela é maior, ou seja, se gasta mais do que arrecada, você tem um saldo negativo. A esse saldo negativo dá-se o nome de déficit. O que é déficit? É quando você tem um gasto público maior do que a arrecadação pública. Então, o saldo é negativo. Quando o saldo é negativo, você tem que o Estado precisa cobrir esse valor. E a gente vai ver mais na frente. Esse déficit, saldo negativo, que é a diferença entre o que se gasta com o povo, com a população, com a população do país, e com o que ele arrecada. Então, existem três tipos. O primário, que é efetivamente a diferença entre o que é gasto e o que é recebido. O operacional, que é essa diferença mais os juros, ou seja, o juro da dívida pública, interna, externa. Você pega todos esses juros e soma. Ou seja, o déficit aumenta ainda mais. E tem o déficit efetivo, o nominal, que é, além de ser o saldo mesmo negativo, mais os juros reais, que são das dívidas públicas, internas e internas, tem a correção monetária e a diferença cambial, que é o grande problema do país. Que a gente vai ver mais na frente a questão do câmbio. Observe, o Estado, qualquer país, tem dívida interna, que é em reais, por exemplo, aqui no Brasil, e tem dívida externa, que é em dólar. Vamos supor que o país deva 3 milhões de dólares. Quando o dólar era R$4, você tinha um valor. Você tinha o valor em cima de o dólar 4. O dólar 6, ele ficou maior. Vamos lá, 3 milhões e meio a 4 dá 140 milhões de reais. Com 6, ele foi para 210 milhões. Então a dívida ela aumenta porque ela tem referência com o câmbio, que é pago em moeda estrangeira, e tem a correção monetária, que a partir do momento que você tem inflação, o poder de compra da moeda doméstica ela cai. Ou seja, o déficit ele fica maior. Então, o que o Estado vai fazer com esse déficit? Que é o efetivo, o real, aquele que sai no dia 31 de março do outro ano. Dia 31 de março é que se fecha o PIB. Aí vai se saber se o saldo do governo foi positivo ou negativo. E não no dia 31 só de dezembro. No dia 31 de dezembro do ano corrente, se sabe apenas o déficit primário e não o nominal. O que fazer com esse saldo negativo? O Estado ele precisa contabilmente zerar esse saldo. Eu não posso fechar uma contabilidade com saldo negativo. Existem algumas formas de zerar esse déficit. Zerar, que eu digo, cobrir. Se eu estou devendo 1 milhão, eu preciso arranjar 1 milhão para cobrir ali, para fechar com zero. Fechar o ano de 2020 com zero. Fechar o ano de 2019 com zero. Existem formas. Algumas formas conhecidas são emissão de moeda. Pega, manda o Banco Central imprimir moeda e vai lá e paga.
O problema de imprimir moeda é que o país ele começa a diminuir o poder de compra do dinheiro doméstico, da moeda doméstica. Porque você tem muito dinheiro para comprar a mesma coisa. Então, logo, você começa a juntar, vai fazer o que aconteceu com alguns países, como o Paraguai, o Paraguai, a Venezuela, que para comprar comida o cara estava botando dinheiro no carro de mão. Porque tem tanta moeda impressa que ela perdeu o valor. Ela perde o valor. E ela gera inflação. Quando ela gera inflação, ela perde na correção monetária. Então a tendência deve aumentar ainda. Então, é uma alternativa, mas é extrema. Segunda alternativa, aumentar imposto. Como já se viu, existem impostos que vão interferir na atividade econômica. Por exemplo, imposto sobre os impostos de renda. Se aumentar o imposto de renda, aumentar, que eu digo, diminuir a alíquota, pegar mais gente que ganha menos, vai interferir no consumo, porque você vai ficar com menos dinheiro, ficar mais pobre. Existe imposto no passado, que é o imposto sobre cheque, que é o CPMF. Ele incidia sobre movimentações financeiras. Não dá certo, também medida extrema, medida não aceitável, que a gente chama de medida ortodoxa, muito fechada, muito desnecessária, mas necessária quando existem situações adversas. Nós estamos em tempo de crise. Não se assustem se aparecer algum imposto aí que é para cobrir determinadas coisas. Até esse governo já sinalizou a criação de alguns impostos para cobrir aquilo que ele está dando de R$600. Era 200, ele estava dentro da conta dele. Quando aumentou para 600, o ministro da Economia disse: essa conta vai ser paga. Depois a gente vê, ou seja, depois de tudo resolvido, vai provavelmente alguma coisa ligada a impostos. E a terceira, que é a mais usada no mundo inteiro, que é o financiamento desse déficit. O que é financiar déficit? É pegar esse saldo e transformar ele num papel. Chama-se os títulos da dívida pública. Digamos que a dívida seja 100 bilhões de reais. Ele converte em documentos públicos, chamados títulos da dívida pública, e coloca para ser negociado na Bolsa de Valores, no mercado. E aí existe uma situação muito interessante. O Estado ele dá concessão de funcionamento de empresas, como o banco. Eu quero pegar o banco como exemplo. O banco é uma empresa privada com concessão, com autorização, ou seja, concessão pública. Tem direitos e obrigações. Uma das obrigações desses bancos comerciais é comprar papéis da dívida pública, parcialmente, oferecida pelo Estado. Então, o Estado pega parte desses títulos da dívida pública e ofertam, meio que exigem, que os bancos comerciais comprem essa. Então, tem duas funções aí que eu não vou entrar no mérito, que é reduzir a liquidez da economia, mas é um caso à parte. Que é uma política monetária, que eu falei isso na aula passada. Mas o Estado, os bancos pagando, eles ficam com liquidez menor. Eles ficam sem dinheiro em espécie. O que é que ele faz? Ele pega esse papel que o governo obrigou e disponibiliza para os correntistas. E aí vem lá fundo de aplicação financeira, tem o Tesouro Direto. Então, algumas empresas, alguns bancos comerciais, eles transformam essa obrigação em venda, disponibiliza para os correntistas. Quando eles fazem isso, percebam que, como é um título com a rentabilidade baixa, Selic, 3% ao ano, risco quase zero, porque é público, o juro dele é muito baixo. O retorno dele tem a ver com risco. Quanto menor o risco, menor o rendimento. Quanto maior o risco, maior o rendimento. Então, os papéis da dívida pública, eles são papéis que são disponibilizados no mercado. É uma forma de você disponibilizar isso no mercado. Tá? Eu vou deixar umas questões para a gente entender, só para você discutir, isso não é de questão de prova, quando é de questão, é para vocês entenderem umas situações que existem no mundo. Tá? Sobre por que tem países que têm um déficit público muito maior em relação ao PIB e, mesmo assim, elas não têm inflação. Aí está explicando para vocês entenderem, é um bônus que eu deixo a vocês. Setor externo. O que é o setor externo da economia? O setor externo são as relações comerciais bilaterais. Quando eu digo bilateral, é porque o setor externo ele se relaciona par a par.
Os países eles não fazem negociações comerciais em, em grupos, eles fazem bilateralmente. Porque existem especificidades entre países que só pode fechar um a um. Quando você tem congresso, o encontro de Davos, existem salas de negociação entre países. Então, o Brasil apresenta a pauta de exportação específica para aquele país. Ou seja, existem especificidades que têm que ser fechadas com aquele mercado, aquele país. Exemplo disso, os países árabes, eles compram carne, mas a carne tem que ter uma especificidade. O boi não pode sofrer, o matador tem que ser virado para Meca, tem que ter um líder espiritual para fazer uma oração antes, durante e depois, tem todo um processo. Existem especificidades que tem que fechar bilateralmente. Essas relações são bilaterais. E aí a questão também que nessa relação bilateral a gente tem que entender que existem parcerias. O que é uma parceria? É quando existem déficit e superávit entre países. O Brasil, por exemplo, existem alguns parceiros que o Brasil leva vantagem, porque ele vende mais do que compra. O Brasil tem um saldo positivo em relação à China. Já tem saldo negativo. Recentemente eu vi isso. Com os Estados Unidos, a gente tem um saldo negativo, a gente tem um déficit na balança de pagamentos. A gente precisa perceber qual é a relação que deve existir entre esses parceiros. Aí você tem a Argentina, você tem Uruguai, para a Europa, você tem essas relações. Então, o que a gente vai ver? Esses fundamentos do comércio internacional, um pouco da relevância da taxa de câmbio, com a incidência, o papel do câmbio dentro dessa negociação, e o que afeta importação e exportação. O restante foi um bônus que eu deixei para vocês, também no material. Olha lá. Em 1817, um economista chamado David Ricardo, propôs uma tese, uma teoria chamada Teoria das Vantagens Comparativas. O que ele dizia nessa teoria da vantagem comparativa? É que os países devem se especializar naqueles produtos, naquela produção, naquela cultura que ele leva melhor vantagem, ele é mais eficiente, ele é melhor. Porque se você fizer ao contrário, você vai ter um gasto desnecessário, você não vai levar vantagem, porque você vai produzir muito e vai competir com quem já é melhor do que você. É essa a proposta dele. Tem as vantagens e as desvantagens, mas na visão do mercado, ela era do passado, ela era muito estagnada, ela era uma coisa estática demais. Para a época, talvez coubesse. Não tinha a relação da globalização tão forte. Na década de 80, aqui no Brasil, o Brasil sofreu isso. O Brasil é um grande produtor do que a gente chama de commodities, são produtos com baixo valor agregado. Grãos, fruta, carne, tudo in natura, praticamente. O que é vender com baixo valor agregado? É o Brasil. É um Brasil produzir grão, soja, colher, botar no silo, mandar no navio e levar. Qual o custo que tem agregado aí? Quase nenhum. O exemplo que aconteceu no Brasil na década de 80 é que o Brasil ainda mas na época também era muito mais forte, um dos maiores exportadores de laranja do mundo. O Brasil chegou ao ponto de vender laranja in natura e comprar a laranja industrializada, o suco da laranja, que veio com altíssimo valor agregado. Essa relação ela não batia, porque o Brasil estava vendendo muita coisa e comprando menor quantidade. E isso desvaloriza o nosso PIB. Se a gente agregasse esse valor aqui e vendesse ele pronto, a gente ganha muito mais, que é o grande problema do país. Ainda é o grande problema do país. O petróleo, recentemente. O Brasil ele está entre os 10 maiores produtores com essa nova jazida, que é o pré-sal. Ele está entre os 10 maiores produtores de petróleo do mundo, talvez o quinto, pela perspectiva de produção. Mas o Brasil não tem refinaria de alto nível aqui dentro. O que ele fazia? Ele faz o básico, tem uma refinaria que chama de primeiro nível, e manda tudo para fora para comprar gasolina, comprar as coisas mais refinadas. Então a gente paga muito para quem é assim. Então, a teoria da vantagem comparativa diz que um país deve se especializar naquilo que ele leva maior vantagem comparativa, ou seja, que ele é mais eficiente. Essa é a teoria de David Ricardo. A relação do câmbio é o seguinte: o que é câmbio? Câmbio é conversão de moeda estrangeira em moeda nacional. Essa
essa cotação aqui, ela foi de sexta-feira. O que é que eu quero dizer para vocês? No Brasil, $1 em sexta-feira foi R$ 5,86. Observe, uma cédula de dólar, de $1, ela vale R$ 5,86, quase 6. Quanto é que vale R$ 1 lá nos Estados Unidos? 17 centavos de dólar. O que quer dizer com isso? Imaginem vocês um produto qualquer que custe R$ 5,86. Um produto qualquer. Custe R$ 5,86. Um pente. Esse pente aqui custa R$ 5,86. Se eu for vender nos Estados Unidos, ele vai custar 17 centavos. Logo, ele vai estar barato e vai vender muito. Ao contrário, se um produto custa lá $1 nos Estados Unidos, ele aqui vai valer R$ 5,86. Essa relação inversa, ela desvaloriza a moeda doméstica. Tá? Eu vou dar um exemplo para vocês. Se você tem um produto de $10, $10, você vai comprar esse material de $10. Lá, pediu lá, pela internet, ela chega. Quando você for pagar o boleto, você vai pagar R$ 58,60. R$ 58,60, porque é $10. Se esse dólar aumentar, você vai pagar R$60. Ou seja, essa relação de dólar aumentar, o câmbio aumentar e diminuir, ela vai interferir nas nossas compras e nas nossas vendas. Como eu disse, com o dólar muito alto, os nossos produtos vão ficar mais baratos. Barato lá fora, ele vai valer o mesmo valor aqui. Mesmo valor. Só que lá fora vai ficar tão barato e quando o preço cai, todo mundo sabe que a demanda sobe. Quanto maior o dólar, mais vendas dos produtos nacionais vão ocorrer. O problema é que ao produzir um bem para ser negociado, para ser vendido comercialmente no exterior, ou seja, para vender, exportar, lembre-se que a maioria absoluta dos produtos, ele possui insumo importado. Logo, o dólar alto também vai interferir no preço do produto aqui. Então, não existe um valor alto, um valor ideal. Existe o valor que o mercado se pague. Então, não existe efetivamente. Para isso, a gente precisa entender algumas coisas. Primeira coisa que a gente tem que entender, quando a gente fala de divisa, a gente está falando de moeda estrangeira. Quando a gente está falando de moeda doméstica, a gente está falando da moeda do país. Então, moeda doméstica e divisa. Vocês vão ouvir eu falando isso. E aí eu estou explicando a vocês. Quanto maior a oferta de divisas, quanto mais a quantidade de moeda estrangeira aumentar, ou seja, você tem mais oferta do que demanda, o preço tende a cair. Porque a oferta gera estoque. O que é essa oferta de demanda? De divisas. Desculpa, oferta de divisas. É quando você tem muita entrada de moeda estrangeira no país, que vem direto da Bolsa de Valores. É um exemplo disso. Quanto mais se aplica na Bolsa de Valores, mais se entra moeda estrangeira. Então a oferta aumenta, o preço cai. Quando acontece o inverso, fuga de capital, fuga de investidores, eles vão embora com seu dólar, com sua moeda estrangeira. Acontece que a demanda ela aumenta. Se a demanda aumenta, o preço também aumenta. Então é isso que acontece com a valorização e a desvalorização da nossa moeda no câmbio. Estou explicando isso mais uma vez para vocês entenderem. Como resolver determinadas coisas? Existiam políticas cambiais no passado, que são antigamente o câmbio era fixo ou flutuante. Hoje não existe mais essa política cambial, porque a política hoje, o câmbio hoje ele é livre. Quer dizer o seguinte, antigamente o governo estabelecia um valor, fixava o valor do câmbio. E aí o que acontecia? Os investidores não tinham interesse de fazer negócios aqui no país. O que o governo, depois de alguns anos, criou? Ele criou um máximo e um mínimo. Ele tinha um piso e um teto. E aí ele chamava câmbio flutuante. Só que todo câmbio, ele batia no teto. Por que acabou batendo no teto? Porque as negociações elas tendiam a fazer com que houvesse uma expansão desse negócio, de quanto mais entrada, mais o preço subia. Mas se você tinha um teto, diminuía a negociação. E aí, no final dos anos 90 para o início dos anos 2000, na verdade foi 92 para 94, começou o câmbio ficar livre.
E hoje, o Estado não participa, a não ser a intervenções pontuais. Quando o dólar está muito alto, ele vai lá na reserva cambiais, que foi acumulado quantidade de moeda estrangeira dentro do cofre. A gente tem uma reserva cambial. Quando o dólar está muito alto, o Estado vai lá e faz leilão, oferece uma quantidade de dólar mais barato do que estão pagando, aí forçando quem está ofertando baixar. Essa é a intervenção do Estado, chamado swap. Ele entra com moeda estrangeira para disputar com quem está oferecendo. Está toda muita gente saindo e falando, eu tenho. Estão oferecendo a 6, eu estou oferecendo a 5. E aí o pessoal que está oferecendo a 6 vai se aproximando dos 5 e aí estabiliza. Essa vai interferir nestes câmbios ou diminuir essa fuga de capital. Existem políticas, ou seja, ações cambiais e ações comerciais, política comercial. Existem políticas que elas vão interferir, benéfica ou maleficamente, dentro do relação comercial entre países. Por exemplo, existem países que substituem essas importações e passam a produzir aqui. E aí você tem uma menor dependência de determinados produtos. Isso é bom para o país porque você produz aqui. Você tem uma abertura comercial fazendo com que você, por exemplo, você tem o Mercosul, você libera impostos, tarifas, e o comércio é livre. Aí o produto tende a ser o mesmo preço do produto aqui é o mesmo preço da Argentina. Isso ajuda, é uma política comercial. A Europa estava para fechar mas aí houve uma reação inversa entre a Europa e o Brasil, porque por algum momento, por problema político, e aí isso não é que acabou, ele está estagnado, não houve avanços. Alguns outros que são a regulamentação desse comércio, que, por exemplo, alguns países utilizam-se de barreiras alfandegárias. É o que aconteceu no Brasil e Estados Unidos e China. Os Estados Unidos disse: os produtos chineses vão ter sobretaxa de um imposto maior, ad valorem, valor maior. E isso fazendo com que o produto chinês ficasse mais caro e perdesse competitividade dentro do país dele. Isso é uma forma de se proteger, ainda mais quando um país tem aquele mesmo produto. O Brasil com os Estados Unidos tem um grande problema com 2 produtos básicos. A soja, que eles também produzem, nossa mais barata e melhor qualidade, e ele já chegou ao ponto de sobretaxar a nossa, hoje não. E o aço, o nosso aço é o melhor do mundo. E aí os Estados Unidos também produzem aço, e eles sobretaxam isso, para ficar pelo mesmo valor, pelo menos, ou mais caro, para poder fazer isso. Isso chama-se entraves burocráticos ou barreiras alfandegárias, como que isso está em regulamentação. E aí o Brasil, como outros países, são signatários de tratados internacionais e pertencem a uma associação, uma organização chamada OMC, Organização Mundial do Comércio, que nessa relação é como se fosse um árbitro, um juiz, que vai manter isso na melhor forma. E aí quem reclama determinadas coisas, por exemplo, no Brasil aconteceu na década de 90, nos anos 2000, no começo dos anos 2000, lá no Canadá tem uma empresa que produzia aeronaves comerciais de menor porte, chamada Bombardier. E o Brasil tinha a Embraer, e a Bombardier acusou o Brasil de que o governo brasileiro estava subsidiando a produção de aviões. E aí o Brasil quase foi penalizado, foi provar que não foi, porque não pode fazer isso, não pode, tem que se evitar. Aí eu estou dando esse bônus para vocês entenderem como é que funciona a balança de pagamentos, mostrando como é que funciona, e apresentando para vocês um pouco da dinâmica da globalização produtiva e financeira do mundo. E aí eu estou mostrando alguns tratados. Faltou um aqui que eu queria que vocês fizessem pesquisa, quem tiver interesse, que é o Tratado de Washington, que é o de 86. Esse é um dos... O Brasil também, ele segue todos esses. O Tratado de Washington, eu não coloquei aqui. Nós falamos sobre o setor público e o setor externo. Então, o PIB está quase pronto. Aprontou o PIB. Demanda, oferta, consumidor, famílias, consumo das famílias, investimento das empresas, investimento das empresas, saldo do governo, setor público, e saldo do setor externo, balança de pagamento. Agora, o que fazer com isso?
E aí a gente entra num assunto que é a discussão de que cabe ao Estado fazer com que algumas políticas para fazer o PIB crescer, para interferir políticas diretamente nessas variáveis, para fazer o país crescer. E aí a gente vai começar a discutir crescimento e desenvolvimento econômico. Primeira coisa, deixar claro que crescimento é diferente de desenvolvimento. Por quê? Crescimento é quantitativo e desenvolvimento é qualitativo. Vamos ver mais na frente. Crescimento econômico tem a ver com o crescimento do PIB. É o cálculo, é a mensuração do PIB em relação ao ano anterior. Então, vocês vão ver claramente que quando você diz a busca pelo crescimento econômico é o crescimento do PIB, ponto. Não tem muito que acrescentar. São políticas que tem que fazer para que aumente o PIB. Para vocês terem uma ideia, estima-se que no final dessa pandemia, o mundo vai ter um PIB negativo em torno de 10%, entre 8% e 10%. O Brasil não vai ficar muito longe disso, estima-se em torno de 6% a 7% de PIB negativo por conta da pandemia. É o que se estima os analistas que fazem isso constantemente, não é pontual. Não. Isso aí, eles fazem o cálculo período a período. Escolhas normalmente fazem trimestralmente. Já o desenvolvimento econômico tem a ver com a qualidade de vida, com os indicadores de qualidade de vida, como o IDH, como o Gini, como a relação que existe entre os mais ricos e os mais pobres. Para vocês terem uma ideia, no mundo, recentemente, acho que foi no começo do ano, no final do ano passado, saiu um relatório acho que foi da ONU, onde dizia que 85% da riqueza do mundo estava na mão de 5% da população mundial. 85% de tudo que é produto da riqueza do mundo estava na mão de 5% da população. Aqui no Brasil, eu acho que fazem uns 15 dias, um mês, menos de um mês, sai um relatório dizendo que a relação dentre as pessoas que mais ganham e as que menos ganham estava em 37 vezes. Ou seja, as pessoas que mais ganham no Brasil ganham, em média, 37 vezes a mais do que quem ganha menos. Que é um índice de qualidade de vida, para vocês entenderem. Então, como é que a gente vai entender? Os países, eles saem do subdesenvolvimento, o país está quebrado, tal, enfim, que a gente já contei para vocês da história dos Estados Unidos lá na década de 20. Então, o país ele entra no crescimento econômico. Ou seja, o governo cria políticas, ações, para que esse PIB ele cresça. Pare de não crescer, pare de decrescer. Então, você tem crescimento do PIB, crescimento econômico, são ações para fazer o crescimento existir. Então, você vai criar políticas, fazer ações para aumentar o consumo, aumentar a produtividade, fazer alguma coisa que aumente ou o consumo das famílias. Para crescer o consumo das famílias, precisa ter emprego. Então, tem que fazer políticas para a geração de emprego. Para que o governo, o Estado, arrecade mais, para que devolva para as pessoas mais pobres. Políticas para a balança de pagamentos, ou seja, tentar exportar mais do que importar, de forma eficiente. Quando essas ações elas são implementadas e elas conseguem fazer com que o PIB cresça de uma forma sustentável, o que é sustentável? É quando existe uma ação que ela é tão constante que os seus benefícios vão perdurar por gerações futuras. Olha só, crescimento que vai, ações de crescimento econômico que vão perdurar. E aí você tem o Bolsa Família, aumenta o consumo. E ele é de longuíssimo prazo. Então é uma forma de fazer com que o consumo seja ativado. Não coisas momentâneas, mas são políticas de Estado contínuas. Quando esse crescimento ele é sustentável, ele é contínuo, aí sim, o Estado ele entra no rol dos países em desenvolvimento. Logo, a preocupação de aumentar o PIB ela diminui, passa então a investir na parte mais de qualidade de vida da população.
Essa é a sequência coerente e lógica do mundo. Bem simplificada, existem várias outras camadas, mas essa forma simplificada. E aí, eu coloco aqui do lado alguns conceitos para vocês entenderem. É possível crescer sem desenvolver? Se você olhar direitinho aqui, crescer, eu posso crescer sem me desenvolver. O país pode ficar só no crescimento e crescimento sustentável. Então, é possível crescer sem desenvolver. Agora, a questão é possível desenvolver sem crescer? Como é que eu posso desenvolver sem ter, sem ter havido crescimento econômico? Então, não é possível desenvolver sem crescer. É possível crescer sem desenvolver. Isso é possível. Não é possível desenvolver sem crescer economicamente. Vou mostrar para vocês um quadro, também é uma coisa muito simplória para vocês entenderem, mas ele é muito próximo do que se entende a nível de mundo. Os países são países subdesenvolvidos, são chamados países de terceiro mundo. Eles têm uns países que são muito pobres, você tem um PIB decrescente, você tem qualidade de vida lá embaixo, IDH bem lá embaixo, você tem tudo negativo, então os países são chamados subdesenvolvidos. Quando começa fazendo políticas de crescimento econômico, ou seja, o Estado vai lá e investe para ter emprego, ter renda e consumo, e aí você tem um país, ele sai do país, ele diminui muda a direção da curva, que é decrescente, ela estagna e vai começando a subir. E alguns países, eles sobressaíram. Os chamados tigres asiáticos, eles tiveram taxas de crescimento acima de 10% durante um bom tempo. Que ele saiu do nada e começou a crescer muito. Então, esses países são emergentes, eles saem do decrescimento, do subdesenvolvido, para ele entrar no nova orbe, que é os países em crescimento, ou seja, estão investindo no crescimento, que eles podem ser os emergentes, ou eles podem ficar só ali, ou eles podem exatamente ser um país com crescimento contínuo, um crescimento sustentável. A partir do momento que o país tem um crescimento sustentável, demora uns 20 anos, mais ou menos, em torno de 20, 30 anos, ele entra em uma nova orbe, que são os países que já têm um crescimento sustentável, e ele entra no rol dos países em desenvolvimento. O que é um país em desenvolvimento? A preocupação que eles tinham em manter a taxa de crescimento constante é menor, porque você já manteve isso. Então, quem tem uma maior preocupação de manter as taxas de crescimento são os países em crescimento. Os países em desenvolvimento, eles já passaram por isso. Então, você tem países em desenvolvimento que eles agora estão investindo em qualidade de vida. Então, claro, estão ajustando, você tem uma demora substancial. O Brasil estaria no país em desenvolvimento se não foram alguns outros percalços que passaram por aí. Ele tirou. Então, o Brasil está tramitando aqui nessas duas orbes e, ora, ele está com crescimento. Hoje não, a gente zerou tudo. Crescimento negativo, vamos começar tudo de novo. E aí, quando o país desenvolvido ele consegue manter essa qualidade de vida, ele é efetivamente um país considerado desenvolvido. Está aí os 7 países desenvolvidos do Brasil, do mundo, que eles já passaram por essas etapas. Né? Essas etapas elas vão ser explicadas mais na frente. Estou explicando a vocês o que é crescimento e desenvolvimento, de uma forma para vocês entenderem a diferença clássica. Né? Um é quantitativo, o outro é qualitativo. O crescimento econômico é quantitativo, tem a ver com número, quantidade, crescimento do PIB. E o desenvolvimento econômico tem a ver com qualidade de vida. E aí, gente, como fazer esses países crescerem e desenvolverem? Existem alguns teóricos que eles dão conta de algumas outras variáveis. Mas, assim, a maioria, eles seguem a mesma lógica de fontes de crescimento. Fontes, origem, como fazer esse crescimento existir. Então, quais são efetivamente essas fontes? Elas são capital humano, capital físico, máquina, equipamento, tecnologia, e capital humano, que é qualificação de mão de obra. Esses dois, por si só, já aumentam o nível de PIB. Percebam. Se eu aumento o nível de tecnologia no país, eu faço com que as empresas produzam mais. Se eles produzem mais, eles contratam mais. Se eles contratam mais, eles vendem mais porque você tem renda na economia. Esse ciclo, por exemplo, essa relação $1 investido em tecnologia, nos Estados Unidos é 1 para 2.000.
O retorno é 2.000 vezes. No Brasil, em torno de 200 vezes. Você tem o capital humano, investimento em qualificação de mão de obra. O que quer dizer isso? Quanto mais qualificada a mão de obra, maior a produtividade deste trabalhador, dessa mão de obra. A gente já viu isso em produtividade do nível de produção, na unidade passada. Se você investe em qualificação de mão de obra, o trabalhador ele vai produzir mais e vai ganhar mais. Se ele ganha mais, ele consome mais e melhor. E você muda o patamar da variável consumo das famílias e aumenta. Então, é uma estratégia de crescimento econômico. Então, assim, fontes de crescimento. Já o desenvolvimento, para desenvolvimento econômico, quando você tem essa taxa de crescimento já garantida, você precisa investir em qualidade de vida. O que quer dizer? A maioria dos países do mundo, eles não têm, por exemplo, uma poupança interna. O que é poupança? Não é uma aplicação. É um valor que você não pode gastar da sua renda. INSS, Previdência Pública. A Previdência Pública, ela não é realidade em todos os países. Porque o governo, ele evita que você consuma esse percentual, que ele vai guardar para você. A maioria dos países do mundo, eles têm previdência privada. E isso chama-se poupança interna. Quanto maior a poupança interna, o governo enxerga que está garantido o consumo de longo prazo. Se você faz previdência privada, a pública também, você garante consumo no futuro. A partir do momento que você aumenta a poupança interna, a garantia do consumo futuro ela é uma realidade. Que não é o caso do brasileiro. Se não for forçado por previdência privada, pública, o brasileiro ele não poupa. Poupar não é aplicação no banco. Poupar é guardar para consumir depois. Logo, previdência. Tá certo? Quais são as estratégias? Industrialização, substituição de importação, que já foi feita na década de 50 e 60. A abertura comercial aconteceu no ano de 92 até 95. Outra estratégia que foi usada por alguns países recentes, como Holanda e Canadá, que foi o controle de natalidade. O problema do controle de natalidade é que você diminui a quantidade de criança e aumenta a quantidade de adultos, só que esses adultos vão ficar velhos. E essas crianças que você reduziu, eles vão ser poucos adultos. No Canadá e a Holanda chamou e importou mão de obra. É um exemplo disso. E aí você tem alguns modelos econômicos. Esse modelo, só para vocês entenderem, não é muito usado, o Slow, mas esse aqui, eu queria que vocês percebessem o modelo de desenvolvimento de Rousseau. Rousseau, ele percebeu que existiam 5 etapas de desenvolvimento. O que quer dizer isso? Os países ditos desenvolvidos, ele tem na sua espinha dorsal como fosse similaridades, outro que Rousseau chamou de etapas de desenvolvimento. E aí ele diz, ela começou com sociedade tradicional, que é, toda a sociedade tradicional, ela era produtora de produto de subsistência. Eles produziam para consumo só. Com o incremento de tecnologia, de investimentos, eles passaram a gerar excedentes. O que é excedente? Eu produzia para consumo interno e ainda produzia mais. Esse mais o que eu ia fazer com isso? Eu produzia mais do que eu precisava. Os países produziam mais do que precisavam. E aí ele percebeu que tinha uma transição. É o pré-arranco. O que é um pré-arranco? Quando um país ele conseguiu produzir esse excedente, a pergunta é, o que fazer com esse excedente? Uns países optaram por manter produzindo excedente e vender os produtos in natura, os commodities. Outros decidiram, não, eu vou parar, vou pegar minha produção e industrializar. Eu vou beneficiar, vou agregar valor e vou vender. Investimento altíssimo, arriscadíssimo na década do início lá do século XIX, no começo do século XX. Principalmente 18 e 19. É uma decisão lá atrás. Quando você decide, você tem 2 viés. Ou mantém a produção de excedente e vender esse excedente, ou industrializa. E aí, a tua decisão, você arranca, você investe, que é o arranco. E aí você tem... Esse é o que gerou crescimento econômico.
O estágio 4 e o estágio 5 mostra crescimento sustentável. Lembra que eu falei? Os três ele mostrou crescimento econômico. O quarto estágio esse crescimento ele foi contínuo e depois você teve um um boom, que é a idade do consumo em massa. O que é consumo em massa? É um consumo que primeiramente, você tem que entender, o consumo em massa a própria população é consumidor dos seus próprios produtos. Deixei algumas questões para vocês entenderem como é que funciona, mas não necessariamente vocês precisam respondê-las. Vou mostrar aquilo que eu não tinha mostrado no primeiro dia de aula. Bom, aqui estamos. Vou encerrar aqui.